E muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, o nosso jornal que apresenta as notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Então vamos de informação? Eleições se aproximando, a poucos dias do anúncio oficial dos candidatos. A gente foi conhecer de perto a história e o funcionamento da urna eletrônica, que revolucionou o processo de votação no Brasil e é exemplo para outros países. E sabe a diferença entre votos brancos e nulos? Vamos te mostrar também. E você é daqueles apaixonados por um cafezinho? Então é preciso moderar na dose, porque café demais pode fazer mal à saúde. Isso vale para os energéticos. E olha só, um estudo da Universidade Estadual de Londrina revelou alguns riscos de tomar bebidas quentes nos copos de plástico. E esses são alguns dos destaques de hoje. E pessoal, a partir do mês que vem, com o fim do prazo para as convenções partidárias, nós vamos conhecer oficialmente todos os candidatos para as eleições municipais. Aí é pesquisar a proposta de cada um para decidir o seu voto. E o Brasil é exemplo, viu, para o mundo, quando falamos no processo de votação. Desde 1996, a urna eletrônica, criada aqui em São José, substituiu o modelo de papel e todo o nosso sistema conta com o apoio da tecnologia. Já são 28 anos de operação desse sistema que provou que é seguro e confiável. De 2 em 2 anos, os brasileiros e as urnas eletrônicas se encontram para que a democracia seja colocada em prática. Há quase 3 décadas, elas são peças fundamentais para as nossas eleições nacionais e municipais. Isso começou com o Código Eleitoral de 32, que é o código que institui a justiça eleitoral no Brasil. Lá já estava previsto a utilização de máquinas de votar. Não dizia o que exatamente, mas era uma coisa que em 1932 não tinha muito equipamento, muita tecnologia para se desenvolver algo do tipo. Então, o ministro Veloso, quando ele assume o TSE, ele convoca uma equipe e diz: precisamos criar uma máquina de votar, porque precisamos eliminar a mão humana do processo de votação, de contagem de votos, porque é onde acontecem os erros e que pode acontecer uma manipulação. A primeira eleição que contou com as urnas eletrônicas foram em 1996. Elas eram assim, parecidas com a de hoje, mas já passaram por muitas atualizações. 4 joseenses ajudaram na criação da urna eletrônica lá no início dos anos 90. Entre eles, o engenheiro do ITA, Oswaldo Imamura. Ele foi um dos responsáveis pela elaboração das camadas de proteção que garantem o sigilo dos dados. Ela foi construída de tal maneira, que nenhuma parte, nenhum módulo de segurança pudesse quebrar a segurança do outro módulo. Cada módulo fosse estanque, cuidasse da sua segurança, da sua contribuição na área de segurança como um todo, e ficasse isolado. Isso para que a gente pudesse garantir que mesmo que esse módulo fosse totalmente um módulo comercial, comprado no mercado, que não pudesse vir com alguma instabilidade, ou insegurança que talvez a empresa não tivesse corrigido. Para a criação foram ouvidos vários especialistas, tudo para garantir que o sistema fosse intuitivo e acessível a todos. Por exemplo, a urna eletrônica possui números, o que facilita o entendimento de pessoas com pouca alfabetização. Também tem legendas em braille para deficientes visuais e vídeo em libras. A Fernanda escreveu um livro sobre a história da urna eletrônica e como ela se popularizou no país. Foram muitas entrevistas para apurar todo o processo de criação e as funcionalidades. O direito de uso da obra foi cedido ao Tribunal Superior Eleitoral. E hoje, qualquer pessoa pode ter acesso ao material que atesta a segurança das urnas. Ela não só acabou com a fraude eleitoral, porque as urnas em papel às vezes chegavam já com votos dentro, tinha muitas formas de manipulação de voto, ou a pessoa errava na hora de contar, porque você pode errar, tá sujeito a erro, as pessoas ficam cansadas. Então, a urna ela facilitou, deixou mais rápido todo o processo, tirou aquela ansiedade das pessoas de saberem quem que é o candidato que vai vencer a eleição. Quanto aos votos, não é possível alterá-los. São várias camadas de proteção que garantem que o sistema não possa ser invadido. O nosso recurso de segurança, é quando for detectado alguma situação de instabilidade na área de segurança, a urna congela todo o sistema, então ela não deixa
o mesário continuar as eleições na sua sessão eleitoral. Sem contar que o equipamento não tem acesso à internet. Processo que pode ser fiscalizado de perto por qualquer cidadão. É feito no dia da eleição, que as urnas já estão todas prontas, todas distribuídas pelas escolas, nos locais de votação. É feito um sorteio, eles retiram a urna do local de votação e levam para a sede do TRE. E lá eles fazem uma eleição simulada. Eles vão votando na urna e num computador. E isso tudo é transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo canal dos TRS. Passados 28 anos da criação, com atualizações aqui ou ali, as urnas continuam exercendo o papel de garantir a democracia. Um sistema confiável que atravessa gerações, provando que a tecnologia pode ser uma aliada do processo eleitoral. É um sistema que já foi testado, né? Não só aqui no Brasil, como em outros países. A própria UAB já adotou a urna eletrônica como meio de votação, né? Adotou em seu processo de eleição. Todo ano ela está sendo atualizada e cada vez que ela é atualizada, eles inserem mais mecanismos de segurança e mais acessibilidade à urna eletrônica. A urna eletrônica ela foi criada para que fosse eleito o candidato mais votado, porque isso não era uma coisa que acontecia quando se tinha voto em papel. Pessoal, eu reitero aqui que a urna eletrônica passa por atualizações e diversos testes de segurança, tudo para garantir a integridade do processo eleitoral. E no processo democrático, toda opinião é válida, tanto que durante a votação, até quem achar que nenhum candidato representa pode demonstrar isso no voto. São chamados votos brancos e nulos. Mas você sabe de fato o peso desses votos e a diferença de votar branco ou nulo? Sempre bate aquela dúvida, né? Mas a repórter Marina Lima vai ajudar a gente a entender melhor, não é isso? Marina, boa tarde. Isso aí, Guerra, boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando o Boletim Legislativo. A gente vai às urnas em outubro, né? E o procedimento é aquele, a gente tem aqui os números e o confirma para votar em determinado candidato e a gente pode também votar em branco ou votar nulo. E existem muitos mitos acerca do voto nulo e do voto em branco. Para esclarecer todos eles, eu estou aqui com Felipe Moratori, que é chefe do cartório eleitoral. Tudo bem, Felipe? Explica para a gente o que são os votos brancos e os votos nulos. Os dois são uma manifestação do eleitor de insatisfação ali, né, de não querer votar em nenhum candidato. Basicamente, o voto branco não tem nenhum, né, ele não aperta nenhuma tecla, só a tecla em branco, e o voto nulo, ele aperta ali um número que não existe e aí anula o seu voto. Perfeito. E existe alguma diferença na prática entre esses dois? Na prática, os dois são uma manifestação do eleitor mais ou menos da mesma forma. Não tem aí nenhuma consequência, nenhuma diferença entre eles. Perfeito. E existem alguns mitos, né, acerca deles. Por exemplo, que a eleição pode ser anulada com determinado número de votos nulos, ou até que os votos em branco vão para um candidato que está vencendo. Algum deles é verdade? Não, são todos fake news, elas já estão até desmentidas no site do TSE. E assim, o que pode anular uma eleição são votos anulados judicialmente, por decisão judicial, e não voto nulo, manifestação apolítica do eleitor. O voto em branco também não vai para o candidato que está ganhando, eles são desconsiderados aí do final. Perfeito. E para a gente ficar atento a todos esses mitos, a gente pode acessar sempre o site do TSE? Sim, o site do TSE é uma ótima fonte de informação para desmentir aí as informações inverídicas, as fake news, e a gente consegue bastante material para saber o que está acontecendo na verdade com as eleições. Maravilha, Felipe. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, reforçando o que o Felipe disse, é sempre importante a gente ficar atento a esses mitos, não cair, não achar que eles são verdade logo de cara e buscar sempre a informação correta nas fontes corretas. De volta ao estúdio. Com certeza, Marina, muito obrigado. A informação é tudo. E, pessoal, democracia é isso, é fazer valer a voz de todos. E por isso eu reforço a importância da sua participação no processo eleitoral. Quem não vota, deixa que os outros decidam por ele. Então, participe. E a gente muda um pouquinho de assunto, mas para falar de outro tema muito importante, mercado de trabalho. E aqui no Boletim a gente tem um compromisso diário de te ajudar na busca por uma recolocação. Então vamos ver a nossa agenda de serviços, quais são as vagas de emprego disponíveis aqui na cidade? Já adianta, hein? Boa sorte a todos!
O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de obras, analista de recursos humanos, atendente de lanchonete, atendente do setor de frios e laticínios, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, auxiliar administrativo, auxiliar de barman, auxiliar de cozinha, auxiliar de escrituração fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, auxiliar de prótese dentária, auxiliar de sushi man, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar técnico de refrigeração, balconista de açougue, chapista de lanchonete, consultor de vendas, corretor de imóveis, costureira geral e de máquinas industriais, cumim, eletricista de instalações, empregado doméstico diarista, enfermeiro, fiscal de prevenção de perdas, frentista, garçom, inspetor de linha de produção, instalador de som e acessórios de veículos, instalador, reparador de linhas telefônicas e telegráficas, mecânico de diesel e eletricidade, mecânico de motocicletas, mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, motorista de caminhão, oficial de manutenção predial, operador de caixa, operador de injetora de plástico, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, piscineiro, recepcionista de hotel, recreador, repositor para supermercados, sushi man, técnico de planejamento de obras, vendedor interno, vendedor porta a porta e vendedor pracista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de escritório, auxiliar de limpeza e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E o tema da saúde também ganhou um quadro próprio aqui no Boletim, são as nossas pílulas de saúde. Aqui a gente conta com o apoio de especialistas da área que passam dicas importantes para a gente manter um bem-estar e prevenir doenças. Dá só uma olhada. Olá, eu sou a doutora Thaisa Costa, gastroenterologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os exames preventivos na gastroenterologia. É importante, que a gente tenha um acompanhamento médico regular, mas alguns exames dentro da gastro são básicos e a gente precisa ficar atentos para avaliar e realizar esses exames de forma regular. Um é a avaliação do fígado, Então, anualmente, a avaliação das enzimas do fígado, a solicitação das chamadas hepatites virais, hepatite B, hepatite C, a partir dos 40 anos a realização de ultrassonografia. Em relação ao estômago, se o paciente começa a apresentar sintomas como queimação, que é a própria azia, a subida de líquido na garganta, especialmente se isso surgir a partir dos 40 anos, está indicada a realização de uma endoscopia. E, por último, olhando para o nosso intestino, é a realização de colonoscopia. A colonoscopia é recomendada a partir dos 45 anos, mesmo para aqueles pacientes que não apresentem sintomas, ou seja, é um método que a gente chama de rastreio. Então, para cuidar bem da sua saúde, é preciso uma rotina médica, que você faça de forma regular e que você realize os exames necessários para investigar doenças aí que podem demorar um pouquinho para se manifestar. E ainda no tema da saúde, eu te faço uma pergunta. Você se vacinou contra a gripe e Covid este ano? Pois é, muita gente acabou não se imunizando e a resposta está no aumento dos casos de síndromes gripais neste primeiro semestre. No comparativo com o ano passado, as notificações mais que dobraram na nossa região. Já foram mais de 100 mortes. Quanto à cobertura vacinal, aqui em São José, a meta de imunizar 95% do público-alvo passou longe, não chegou a 50%. O Paulo veio até o posto de saúde para atualizar a carteira de vacinação. Desta vez, a dose foi contra a Covid. Já a vacina que protege da gripe, ele tomou logo no início da campanha. Já me adiantei. Vacina não pode atrasar. Pode adiantar, atrasar não. Mas nem todo mundo tem o cuidado com a saúde, como o Paulo. Em São José dos Campos, o número de pessoas vacinadas ainda não atingiu a meta. O objetivo é imunizar 95% do público-alvo, que equivale a 280 mil pessoas. Mas apenas 44,7% deste total se vacinaram.
A baixa adesão contribuiu com o aumento de casos da síndrome respiratória aguda grave no Vale do Paraíba. No primeiro semestre desse ano, o número de casos subiu 130% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a junho de 2024, 132 casos de síndrome respiratória aguda por influenza foram registrados, com 13 óbitos. Outras 168 pessoas foram infectadas pelo vírus sincial respiratório, que também provocou uma morte. Mas a maior quantidade de ocorrências foi de Covid-19, que somou 5.677 casos e 99 óbitos. O ano passado, em Covid, a gente teve de janeiro a junho 7.100 casos de Covid. Este ano diminuiu para 5.000. Influenza, a gente teve 18 casos ano passado e 20 esse ano. Mas tem uma particularidade. Os casos todos de influenza, assim, a grande maioria, 13 casos, foram em junho, né? O que nos outros anos, eles vão crescendo paulatinamente a partir de maio. Então, abril, maio. Então, pode ser que, como agora chegou o inverno, a gente está em inverno, esses casos aumentem mais. Por isso, a gente pede para as pessoas tomarem a vacina. Pesquisadora da Fiocruz, Tatiana Portela, ressalta que a região sudeste registrou aumento no número de hospitalizações por síndrome respiratória e reforça que a prevenção passa necessariamente pela vacina. Então é importante que todos que são, né, do grupo de risco e também as pessoas elegíveis a tomar essas vacinas, que tomem essas vacinas, né? E também tem outras medidas, como o uso de máscaras em locais fechados, com menor circulação de ar, a unidade de saúde também, que você acaba ficando mais exposto a esses vírus respiratórios. E também é importante, caso a pessoa apresente algum sinal, né, de sintoma respiratório, né, de síndrome gripal, que essa pessoa se isole em casa, né, se for possível, claro, para evitar transmitir esse vírus para outras pessoas, principalmente, né, para as pessoas que são no grupo de risco. E caso não seja possível fazer esse isolamento em casa, é importante sair sempre usando máscara. A Eliane sabe da importância de se proteger e fez a parte dela. Aproveitou para tomar a vacina contra a gripe e também outras que estavam atrasadas. Assim, ela afasta o risco da doença. Sempre que eu fico sabendo que tem a vacina da influenza para tomar, eu gosto de estar tomando, anuncio para a família também, a gente sempre toma quando é liberado. Aí eu venho e tomo porque faz parte, é bom se prevenir, né? Todas as vacinas que é liberada, da gripe, eu sempre tomo todas. Covid, minha tá em dia, todas. E a gente reforça aqui que mesmo com o fim da campanha de vacinação contra a gripe, por conta da baixa procura, as cidades do Vale vão manter a imunização. Então é só ir até alguma UBS aqui da cidade para se proteger e, claro, né, quem vacina também protege o próximo. E quem nunca ouviu aquela frase, só mais um cafezinho? Pois é, o café faz parte da dieta da maioria dos brasileiros e para alguns é uma verdadeira paixão. O café tem vários benefícios, isso a gente sabe, mas abusar das doses pode prejudicar a nossa saúde. Estudos apontam que o consumo excessivo pode causar arritmia, agitação, insônia e até mesmo se tornar um vício. A recomendação é moderar na dose, pessoal, isso vale para os energéticos também, que são ricos em cafeína. Seja pela manhã, na parte da tarde ou em qualquer momento do dia, o café está presente na vida de milhões de brasileiros. Por isso é a segunda bebida mais consumida do país, ficando atrás apenas da água. Mas há um composto no café que deve receber a atenção dos consumidores, a cafeína. É essa substância que dá aquela ajudinha a manter a disposição. A cafeína é uma droga estimulante, né? E tudo que estimula, ele pode se tornar um vício, né? Ele deprime. Então, a cafeína em si, ela passa por duas fases no nosso organismo. A excitação temporária e a exaustão. A exaustão pode causar uma paralisia mental e até mesmo muscular. A cafeína, ela, na verdade, ela engana também, né? Ela faz você despertar. Então, ela faz você notar situações mais detalhistas. Tradicional, extra forte, solúvel, em cápsulas, são várias opções. E a cafeína está presente em todas. Tem o descafeinado, mas se engana quem pensa que é uma opção melhor. O processo da descafeinização acontece devido a um uso de solvente, que é o acetato de etila. Então, para tirar realmente a cafeína do café, precisa desse solvente. E solvente é um composto químico, né? Então, ao longo do tempo também não seria ideal. O melhor café é o clássico, né? O filtrado coado.
Embora ele contenha mais cafeína, ele é mais puro. Cada organismo tem uma quantidade máxima de café recomendada, mas em média o limite é de 2 xícaras ao dia e no máximo até às 6 horas da tarde, para não atrapalhar o sono. Porque após isso pode até desregular o ciclo circadiano, né, que é as fases do sono. E o sono em si, ele é muito bom, né, para regular o metabolismo, para hipertrofia, até mesmo para emagrecimento. Para quem gosta dos efeitos que a cafeína traz, como se manter acordado com mais facilidade ou ter um pouco mais de energia, outra opção são os energéticos. Procurados principalmente pelo público mais jovem, esses caras aqui também têm cafeína. E assim como o café, também precisam ser consumidos com moderação. O problema do energético é que ele assimila, né, ele junta tanto a taurina quanto a cafeína, açúcar, que é super inflamatório, água gaseificada. Então, acaba não sendo ideal, até mesmo pior do que a cafeína. Então, é um termogênico pior em relação à saúde em si. É comum que os energéticos sejam misturados com bebidas alcoólicas, o que pode ser prejudicial para a saúde também. Quem tem algum tipo de problema cardíaco deve evitá-lo. O corpo pode apresentar alguns sintomas após o consumo de energético, que podem ser sinais de que algo está errado. Se você está tendo palpitação, foi lá, botou a mão no pulso, botou a mão no pescoço, está vendo que está muito rápido, você conta em 1 minuto mais de 100, mais de 120, você está tendo um efeito adverso aí. Uma tontura, um mal-estar, a mão fria, pegajosa, alteração de consciência, você começa a ter a vista um pouquinho turva, sabe que está tendo um efeito adverso que pode estar associado a uma taquiarritmia, que é uma das coisas mais frequentes associada à cafeína. Fato é que, independente de café ou energético, a cafeína pode ser consumida, mas evitada em grande quantidade. A palavra certa para os dois é moderação. A gente preconiza de 1 a 3 miligramas por quilo dia de café. Então, eu disse no primeiro momento que o café expresso já vai dar em umas 100 miligramas de cafeína. Então, se você toma 3, 4 xícaras de café, se você tem 70 quilos aí, o máximo vai ser 210 miligramas. Então, 3, 4 xícaras já está acima da dose diária. Só que isso tem que ser individualizado para cada pessoa. Se você não tem nenhuma comorbidade, faz exercício físico, tem um sono correto, as suas chances de ter um efeito adverso, um evento adverso, vão ser menores. Mas se você não faz nada disso, toma uma dose muito maior do que essa que eu falei, ou se você toma com uma frequência muito grande, a sua chance de ter evento cardiovascular, de ter um infarto, de ter uma arritmia, de ter uma pressão aumentada é muito grande. Então é isso, tomar um cafezinho com moderação. Já quanto aos energéticos, atenção também, viu? E voltando ao assunto do cafezinho, me diz aí, você costuma usar copos de plástico para tomar café ou então outra bebida quente, como chá? Se sim, atenção! Um estudo da Universidade Estadual de Londrina mostrou que o calor do líquido pode liberar uma substância tóxica conhecida como bisfenol. Esse mesmo cuidado vale para utensílios e embalagens. A gente te mostra na reportagem. Esse copo é companheiro de quem toma um cafezinho rápido fora de casa. Mas no intervalo do trabalho ou na sala de espera, o problema é o mesmo. Os copos descartáveis feitos de plástico apresentam riscos à saúde, especialmente quando são aquecidos. E foi exatamente por esse motivo que a Priscila abandonou o uso. Como a gente vai estudando, entendendo do que se trata, né, a questão do uso dos plásticos, eu entendi também que existia uma toxicidade ao usar o copo para tomar o café, porque com a temperatura quente do café, o plástico solta alguns elementos que não são bons para a saúde. E a Priscila está certa. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Londrina mostrou que o plástico em contato com café ou outro líquido quente pode liberar substâncias como o bisfenol A, uma toxina que não deve ser ingerida. O bisfenol é uma substância prejudicial porque ele se assemelha muito a moléculas do nosso organismo que estão relacionados ao sistema endócrino. Por exemplo, um dos hormônios que circula no nosso corpo, que é a progesterona, o nosso corpo, quando você ingerir bisfenol A proveniente de alguma fonte, o corpo humano ele acaba confundindo. Isso não é nada bom.
porque hormônios são substâncias que têm baixíssima quantidade no nosso corpo. Qualquer alteração nesses níveis apresentam alterações que podem ser perigosas e podem ser tóxicas. Quando liberado pelo calor, o bisfenol A é absorvido pelo corpo ao bebermos o líquido. No organismo, a substância se torna um disruptor endócrino, interfere em funções da tireoide, prejudica a fertilidade e pode até causar câncer. E quando ele se liga em receptores de estrogênio que a gente tem no nosso corpo todo, por exemplo, na tireoide, ou no homem tem na próstata, ou na mulher tem na mama, ou nos órgãos ginecológicos, pode acontecer de se formar o câncer. Para crianças gestantes e mulheres tentando engravidar, a ingestão do bisfenol é ainda mais arriscada. A criança está no seu desenvolvimento cognitivo, seu desenvolvimento hormonal, então a gente deve cuidar principalmente nas mamadeiras. Madeira de plástico só se for bisfenol free. Os brinquedos que as crianças brincam também não deve ter o bisfenol pelo contato direto com as mãos. Uma alternativa para evitar a ingestão da substância são os utensílios fabricados com outros materiais, chamados inertes. Nesses casos, o material, ao receber um líquido quente, por exemplo, não reage e não libera substâncias. Além de ser benéfica para a saúde, a substituição ainda reduz a poluição ambiental. Utilize vidro. O vidro é um material reciclável, ele é extremamente inerte, no sentido de que ele não vai liberar substâncias perigosas em contato com calor para os alimentos. Então, esse é o recipiente ideal da parte de meio ambiente. O fato é que, se a gente pegar o copinho de café, ele é fabricado, e aí você usa só por poucos segundos ou poucos minutos, depois descarta, E esse material precisa ter o descarte correto, por exemplo, para esse material em se degradando não chegar, por exemplo, aos rios, oceanos, que isso já está causando um problema que já é conhecido, que esses materiais plásticos eles acabam sendo fragmentados em pedaços menores, gerando o chamado microplástico. E esse microplástico, e se moído em maior quantidade e as partículas ficarem menores, acabam gerando nanoplástico. Esses materiais já estão sendo encontrados no nosso sangue, leite materno. Usar os copos plásticos descartáveis é um costume, mas conscientização e pequenas mudanças diárias podem fazer a diferença. A Priscila dá algumas dicas para quem pensa em substituí-los. É só lembrar que o plástico demora até 400, 500 anos para se decompor. Então, será que vale a pena? Será que não vale a pena a gente aderir a algumas práticas? Levar sua garrafinha ou levar uma caneca, adotar uma caneca, um copinho retornável para tomar o seu cafezinho. Então, são pequenas coisas e simples, que a gente pode aderir à nossa rotina para realmente contribuir para a sustentabilidade. Então, pessoal, fica o recado, substituir os copos de plástico ainda ajuda na sustentabilidade, ou seja, ganha a nossa saúde e também o meio ambiente. Agora a gente segue para a nossa previsão do tempo, hora de saber as temperaturas para a tarde desta terça e também amanhã. Tempo frio e nublado nesta terça-feira. A possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura máxima esperada é de 19 graus e a mínima de 11. Para amanhã, quarta-feira, a expectativa é de que o sol volte a brilhar entre muitas nuvens. Há pouca chance de chuva e o dia deve ser mais quente, com máxima de 24 graus e mínima de 15. E tá no fim, a gente encerra o boletim de hoje agradecendo a sua companhia e fazendo um convite também, olha só, pelo @TV Câmara SJC, você acompanha as nossas redes sociais. Então, acessa lá o nosso Instagram, Facebook e YouTube, que tem muita informação legal para você. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, a partir das 2 da tarde. Tchau!